Saudações a todos, eu sou o Tony Ritchie, professor e pesquisador, e hoje o dia não pode passar em branco, afinal de contas é um dia especial. E para você que acompanha meu trabalho no canal Web Terapias, no programa Mistérios do Universo e também no site webterapias.com.br que está aqui embaixo, eu quero dar um grande abraço para vocês e passar uma verdadeira lição de vida. Antes de mais nada, eu quero agradecer nesse dia de hoje, nesse dia 15 de outubro, as grandes homenagens que eu recebi, as pessoas que me ligaram com muito carinho, com muito amor, me lembraram do mestre que eu fui a elas, do professor que eu fui a elas. Mas antes de mais nada, essas pessoas também conseguiram muito êxito porque seguiram essa lição que eu passo hoje para vocês. O que eu quero hoje, nesse vídeo, fazer um tema para que você reflita sobre a nossa realidade. Essa realidade que é mundial, mas ela acontece muito aqui no Brasil com vocês. O que a gente precisa, sobretudo, é entender que existem coisas acontecendo ao nosso redor que, se nós não prestarmos atenção, elas vão transformar várias gerações. E isso pode ser interessante ou não, depende do ângulo de vista. Cabe a você entender o que eu estou falando. Eu quero agradecer aos primeiros professores que eu tive na minha vida. Antes de mais nada, quero que vocês lembrem que os professores, de uma maneira ou de outra, conseguem ensinar a gente com seus recursos, com as suas limitações locais, limitações pessoais muitas vezes, mas também da sua maneira, né? Uns são mais carinhosos, outros são mais rígidos, outros são mais disciplinados, outros são mais técnicos, outros são mais didáticos, cada um do seu jeito, né? E a gente aprende muito com tudo isso. Mas nossos primeiros professores, vocês sabem muito bem que são nossos queridos pais. Então eu me recordo muito bem, meus pais, minha mãe e meu pai, italianos, recém-sobreviventes de uma Segunda Grande Guerra Mundial. Aliás, você que é jovem talvez nem imagina que o mundo passou por isso, numa destruição total de alguns países. E meus pais, no que eles tinham nas mãos, né, na Europa, me ensinaram coisas maravilhosas, me ensinaram boas maneiras, me ensinaram como sobreviver, como respeitar e, sobretudo, como ser uma boa pessoa. Lógico, né? Você que tem seus pais, respeitem muito eles, de uma maneira ou de outra, pode ser biológicos ou adotivos ou de criação, não importa, mas esses pais dão um grande amor para você e é nisso que você precisa aprender. Muitas vezes a gente não trata eles só como pais, a gente precisa tratar muito mais como professores, como mestres, como cuidadores de nós, isso é muito sério. Mas a gente tem outros mestres que vêm na nossa vida, outros professores da vida mesmo, como nossos tios, nossos irmãos, irmãs, nossos avós e avós, tantas pessoas maravilhosas, nossos amigos. Por isso o contato social é muito importante com pessoas que eu chamo de nutritivas, pessoas que tragam realmente esse up em nós, que cresçam a nossa vida, que não ensinem coisas erradas, mas que ensinem coisas realmente que possam transformar você numa grande pessoa, num grande homem, numa grande mulher. Sobretudo, eu também tenho que agradecer os professores, não só no curso curricular, né, de um curso normal, né, que é o ensino básico, o ensino médio, né, fundamental, mas também os professores que me ensinaram a profissão, que me ensinaram na faculdade, que me ensinaram coisas maravilhosas, assim também como professores que me ensinaram, por exemplo, a mergulhar, a pilotar helicóptero, a ter sobrevivência aqui no Brasil, sobrevivência na África, me ensinaram, como o meu técnico de atletismo que me ensinou a correr, o técnico de triatlo que me ensinou a fazer o Ironman, né, ser um triatleta, enfim, tantas pessoas maravilhosas, quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a pedalar, né, pessoas que fizeram essa diferença, que eu tenho um grande carinho. Enfim, eu lembro com muito cuidado, com muito amor de todos eles. Mas antes de ter sido antes de ser o que eu sou hoje, como um grande mestre, um grande professor que as pessoas me lembraram nas mensagens, eu fui antes de tudo um grande aluno. E é essa mensagem fundamental que eu quero passar para vocês. Seja um grande aluno. E como ser um grande aluno? Eu lembro que nas iniciações que eu tive no mundo,
uma coisa que é fundamental em todas as filosofias é a postura entre mestre e discípulo. Não é uma postura onde o discípulo ou o aluno fica inferiorizado e nem que o mestre seja superior, um ser supremo, mas sim uma postura de aprendizado, onde o conhecimento derrama no discípulo, onde o conhecimento do mestre derrama sobre a cabeça do discípulo. E isso está sendo deixado de lado. Eu vejo excelentes pessoas, excelentes professores deixando a carreira de lado porque realmente não é mais possível ter esse aporte com o aluno. Muitas vezes hoje pelo sistema social que a gente vê que é proposital, quando você chega numa sala de aula, o aluno com o professor estão no mesmo nível. Então não ocorre um aprendizado, ocorre um bate-boca, um debate. Isso é saudável em determinados momentos, mas sem essa base não funciona. E isso a gente precisa começar a entender. Não que o aluno seja melhor que o professor ou vice-versa, mas é um momento de aprendizado. Eu preciso escutar, ver e estar parado para aprender o que o outro está me passando. É como uma conversa. Se eu estou debatendo com alguém que está falando comigo, eu não estou escutando o que a outra pessoa está falando. Por isso que a gente tem dois ouvidos, dois olhos, uma boca só. Olha que interessante. Então você pode ver isso no seu cotidiano. Olha os programas que muitas vezes a gente assiste. Tem pessoas que elas estão lá, elas são ligadas a fofocas, ligadas a uma parte assim mais de mídia artística, e elas estão lá discutindo, muitas vezes com um cientista que está explicando algo muito sério. Alguém que tem toda uma formação, que estudou para aquilo, é um pesquisador. Então, a mídia muitas vezes coloca um debate de igual para mostrar que todo mundo tem opinião. Sim, lógico, todos têm opinião. Mas quando queremos ser alunos e aprender algo, a nossa opinião ela tem que ser deixada um pouquinho de lado e nós temos que aprender a ouvir e fazer uma seletiva de informações. É igual quando você pesquisa sobre determinado assunto, né? Hoje as pessoas pesquisam só no Google, infelizmente. Embora existam livros, tantas coisas boas, pessoas especializadas naquele assunto, né? As pessoas muitas vezes vão lá, vão dar um Google e muitas vezes o que você tem lá de gente falando? Pessoas que também pesquisaram no Google, então o conhecimento fica fechado num espaço. É muito sério isso que eu estou falando, porque isso é de forma proposital a limitar a capacidade do que você podia expandir como ser humano. Eu falo muito isso num programa que é o número 132, que foi em abril desse ano, que eu falo sobre deficiência cognitiva programada. É um nome muito bonito, né? Que é nada mais do que analfabetismo funcional. E aí a gente entra num assunto, numa seara muito difícil de se comentar nesse dia do professor, mas que tem a ver muito com nossa questão social. Você já deve ter ouvido falar que a educação para todos, né? E esse nome, Educação para Todos, é algo que você começa a pensar de uma outra maneira a partir de agora. Essa frase, Educação para Todos. O que é o analfabetismo funcional? Nada mais é do que você tem uma pessoa que ela foi alfabetizada, ela foi ensinada, e muitas vezes ela entende o que é a palavra casa, o que é a palavra carro, o que é a palavra tempo, o que é a palavra garagem, mas ela não consegue, quando você fizer uma frase, entender aquela frase. Então, por exemplo, o carro está na garagem protegido do tempo. Então a pessoa não entende se quem está protegido do tempo é a casa ou quem está protegido do tempo é o carro. Né? Porque ela não consegue entender a pontuação, não consegue entender quem é o sujeito, quem que é o predicado, quem que é o adjetivo, né? Não consegue fazer uma análise da frase. E muitas vezes, quando junta tudo, o significado fica totalmente errado para a cabeça dela. Então ela consegue saber o que é casa, o que é carro, o que é garagem, o que é tempo, mas quando se cria uma frase, aquilo cria uma confusão. Somando a isso, você pode ver muito bem nos comentários, nas mensagens. É triste de se ver, né? Eu lembro muito bem dos meus professores quando a gente errava o que acontecia. Mas, por exemplo, o verbo, né? A língua portuguesa, né? A gente aprende, tem verbos maravilhosos, mas o an no final, né? Que é muito considerado com relação à língua portuguesa, aquele M muitas vezes é confundido com o atil, né? Que é o futuro. Então fica passado misturado com futuro. Então você não sabe se a pessoa quer expressar uma oração no futuro ou uma oração no passado, simplesmente por esse erro tão simples.
E assim também outros erros muito básicos, como C cedilha, dois S's, um R, dois R's, né? E a gente não é aula de português aqui, mas só para vocês terem noção de como essa deficiência cognitiva programada ou o analfabetismo funcional pode afetar uma sociedade inteira, né? Olha que interessante, pessoal. Existe um sistema que quer realmente que você seja limitado. Não estou falando mal, mas estou falando uma realidade, né? Quando eu falo no programa Mistérios do Universo, eu falo muito isso, de você realmente pensar fora da caixa. Imagina você usando todo o seu potencial, onde você vai parar? Imagina uma sociedade usando todo o potencial. Quando eu falo que o Brasil não é mais o país do futuro e sim o país do presente, toda essa grande multidão que nós temos aqui nessa terra, elas têm todo o recurso para despertar. Precisa ser modificado algumas coisas para que elas despertem cada vez mais. Mas não é isso que nós vemos. E sobretudo, essa limitação, você tem pessoas sendo formadas com essa cabeça, com essa consciência. E a gente pode chegar a um absurdo que talvez vocês vão compreender. Um absurdo que se você tem uma interpretação errada de um texto, se você é um analfabeto funcional, se você tem uma pessoa que é analfabeta funcional, você muitas vezes não tem condições de interpretar, às vezes, um manual de alguma coisa que você compra, você não tem como interpretar uma simples frase que está lá no WhatsApp que você recebe, você não consegue interpretar um texto que está num site, um livro, você não consegue fazer nada, né? A pessoa que tem essa deficiência, infelizmente, ela vai entender do jeito dela. E é por isso que a gente tem tanto embate, tanta briga, tanta coisa hoje socialmente, que é justamente para dividir as pessoas. Olha que interessante. Então, nesse dia do professor, que tal você começar a repensar nessa questão da educação, que não é só a língua portuguesa, mas também a postura sua em relação a entender, a compreender e dar o melhor de si como aluno para que esse professor possa ensinar o melhor para você. Quando falamos educação para todos, é um direito de todos, não é só a educação de aprender, mas a educação também de formarmos pessoas especiais e temos grandes pessoas nessa sociedade, seja ela um mecânico, seja ela um médico, seja ela um piloto, seja ela um professor, seja ela o que for, um dentista, um cozinheiro, qualquer pessoa formada na sociedade, um advogado, né, um juiz, essa pessoa ela tem que ter realmente essa postura social diferente para que ela sirva a sociedade que ela está presente, para que esse ensino, essa educação para todos, seja realmente para todos que convivem na sociedade, onde você pode de repente chamar um profissional e confiar no serviço desse profissional, confiar no que essa pessoa tem para oferecer sem surpresas. Mas não essa confusão que a gente tem hoje com algumas pessoas na sociedade. Então esse é o grande recado que eu passo para vocês. Só para a gente completar, olha que interessante, eu lembro que muitos anos atrás as pessoas não sabiam ler nem escrever no Brasil. Olha que triste, né? A gente chegava às vezes num ponto de ônibus e a pessoa falava, eu não estou enxergando direito, o que está escrito ali naquele ônibus? Então estava escrito ali, centro, circular, mas a pessoa, ela não sabia ler, só que ela brincava, né? Ela usava uma desculpa do tipo, eu não estou enxergando o que está ali, né? Então a gente que sabia ler e escrever, olhava e falava, não, aquele lá é o circular, aquele é o centro, e ela entendia. Quantas pessoas às vezes estavam no ponto errado para pegar uma condução, um ônibus, e hoje nós chegamos no ponto que todo mundo sabe, mas que poucos conseguem entender. Muitas vezes você tem lá uma coisa escrita e às vezes você não consegue entender porque essa questão do analfabetismo funcional faz a limitação. De forma muito proposital, para que você não entenda o que há entre as linhas. Então, olha, imagina uma sociedade onde cada um pensa do seu jeito. Cada um interpreta o que está escrito da sua forma. Nós vamos criar um caos. E isso não é uma coisa muito saudável se a gente quiser um país de pessoas poderosas, um país realmente que é não só mais a nação do futuro, mas a nação do presente chamado Brasil. Então fica essa grande mensagem hoje para o Dia do Professor, para você que é aluno, para você que é professor e para todos nós que fazemos parte hoje desse país que estamos aqui de uma forma ou de outra. Dia do Professor são todos os dias e você deve lembrar muito disso. Honrar a todos
e feliz Dia do Professor!